Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a essa aula. Sou pastora Estela da Conversação MEG. Hoje vou estar falando um pouco e trazendo a aula do curso de Juiz de Paz e Eclesiástico, né? Um dos cursos da nossa Conversação MEG, assim como nós temos cursos de capelania, curso de missiologia, curso de psicologia pastoral, e hoje eu fiquei, com essa incumbência aí de trazer o curso para todos vocês. É um curso gratuito que nós decidimos disponibilizar através da nossa convenção. Um curso que você vai poder assistir, fazer as aulas e aprender um pouco mais de como é que funciona esse universo da realização de casamento, tanto casamento religioso como casamento religioso com efeito civil, e trazer um pouco disso tudo para a tua igreja, para o teu ministério, para a sua vida, para poder abençoar pessoas, abençoar casa, abençoar famílias. Estamos aqui com o propósito de servir o reino. Então é importante, nesses últimos dias, nos dias de hoje, a qual o casamento está muitas vezes banalizado, as pessoas não têm mais o desejo de casar, de constituir família, de poder fazer uma união, Elas querem, muitos, não querem mais regularizar essa situação do casamento. Então nós, como ministros de Cristo, ministros do Evangelho, temos esse dever, essa responsabilidade, que não é pequena, não é grande, porque além de, primeiramente, existe uma parte da sociedade que não quer casar, existe uma parte da sociedade também que depois que casa, esse casamento não dura muito tempo, Existe um grande índice de divórcio, não só no mundo, mas também entre as igrejas, entre as pessoas que confessam e professam a fé cristã. Então estamos vivendo dias difíceis, mas eu creio que Deus quer levantar pessoas, para poder fazer a diferença, pessoas para poder falar a verdade, pessoas para poder fazer a diferença e poder, através de um aconselhamento pré-nupcial, através de um aconselhamento, entendendo como funciona esse universo, assim dizer, do casamento, possa ajudar pessoas e mostrar, explicar, fazer que as pessoas entendam que o casamento é uma coisa muito séria, muito importante, que é uma decisão muito importante a ser tomada. Talvez a segunda melhor decisão que você vai tomar, porque a primeira é aceitar Cristo, mas a segunda é quem vai dividir o mesmo teto, quem vai estar ali partilhando das suas coisas, quem vai ser apenas uma só carne com você, assim como o Cristo falou. Então, nós entendemos, o quanto é importante, e precisamos de pessoas capacitadas para poder orientar, para poder falar, para poder dizer, e que as pessoas possam entender a real importância do casamento. Então hoje, eu vou estar dando essa primeira aula, essa introdução do curso de Juiz de Paz Eclesiástico, para que você venha entender um pouco como é que funciona, Os nossos cursos são através da Conversação MEG, são cursos livres, reconhecidos pelo MEG. Todo mundo que faz o nosso curso recebe a credencial vitalícia, recebe certificado, recebe a apostila e também tem acesso às videoaulas, que algumas sou eu que ministro, algumas são o bispo. Então, o bispo é o nosso presidente da nossa convenção. Então, hoje eu fico com essa incumbência. E hoje a gente vai começar com essa introdução dessa apostila do curso de Juiz de Paz Eclesiástico. Eu queria trazer primeiramente, sobre como é que tudo começou, qual é a função real do Juiz de Paz, qual é a importância do Juiz de Paz. Então, pela nossa Constituição,
Federal do nosso Brasil, artigo 7, capítulo 7, artigo 226, parágrafo 2º, da Lei de 1110, de 23 de maio de 1950, e também da Lei de 6.015, dia 31 de dezembro de 73, foi declarado esse título honorífico, né? O título de juiz de paz eclesiástico, que cada ministro do Evangelho poderia, a partir dessa data, celebrar o casamento religioso com efeito civil, com habilitação, né? Ou então com pós-habilitação ou sem habilitação, e de acordo com toda essa lei, né, que foi estabelecido pelos artigos 15, 15 e 16 do Código Civil, todos os ministros religiosos atuantes em seu ministério, eles podem exercer e serem titulados a ser juiz de paz eclesiástico. Todos vão ser, não, nem todos vão ser, né? Mas aqueles que têm uma predisposição, têm interesse, têm vontade de ser, né? Eles podem ser titulados a juiz de paz eclesiástico. Eu creio assim que todo pastor presidente de uma igreja deveria ser juiz de paz eclesiástico. Eu creio que vocês que estão me assistindo aí são presidentes de igreja e ainda não têm esse título de juiz de paz eclesiástico, deveria investir, né, tanto no seu ministério como no ministério da igreja e para crescimento da obra, porque na nossa igreja, né, eu sou pastora junto com o bispo da Igreja Dedos de Deus, alguns conhecem, e nós já tivemos que realizar casamento na nossa igreja. Era na nossa filial da Pavuna, e nós fomos, né, nesse salão, realizar esse casamento do diácono da nossa igreja. Então, assim, em algum momento do teu ministério, da tua vida, você vai encontrar pessoas da tua igreja que precisam fazer um casamento, precisa regularizar essa situação. E aí você pode, como ministro, tá fazendo esse casamento, tá ajudando, né, os membros da tua igreja, da tua obra. Nem todos, né? Tenho 3 pastores no meu ministério, todos precisam ser? Não precisam ser todos, mas eu acredito que o presidente da igreja, ele tem que ter um leque, né, de fazer de tudo um pouco, na verdade, né? O presidente, ele atua um pouco fazendo casamento, atua um pouco fazendo parte de capelania, até mesmo que você tem que conhecer para poder ensinar, né? Mesmo que você não seja um pastor atuante em realização de casamento, porque hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que têm projetos e pastores que vivem, né, através dessa realização de casamento, cobram até para fazer essa realização de casamento e vivem disso, aposentam até disso. Depois a gente vai explicar como é que funciona. Mas o presidente é primordial, ele conhecer de tudo um pouco e poder, né, fazer esse leque aí de casamento. Chegou alguém, pastor, quero casar, quero regularizar minha situação. Como é que a gente vai fazer? Não sei, ou vai ter que pedir para um pastor de outra igreja realizar o casamento dos seus membros, porque você não sabe, não procura saber, ou não tem esse título de juiz de paz. Então é complicado. Então, para mim, o presidente deveria ser, né, um juiz de paz, tá bom? Então, assim, os juízes de paz eclesiástico, eles têm essa autoridade, né, que foi dada pela própria Constituição Federal, a nossa própria Constituição da nossa República,
com essa competência de celebrar casamento. E também, né, assim, a gente não tem muito isso aqui nas nossas igrejas brasileiras, né, são poucas que tem, né, tem alguns juízes de paz que atuam na igreja com questões conciliatórias, né, como se fosse um juiz mesmo, tentando conciliar quando tem algum problema, alguma situação familiar, ou então jurídica, alguma questão que ele possa estar ali, primeiramente, prestando esse auxílio, como juiz de paz. Então, o juiz de paz não é só para realizar casamento, né? É porque aqui no Brasil, praticamente não tem igreja que atue como se fosse um tribunal, vamos dizer assim, que antes dos cristãos já procurar o tribunal, né, do nosso estado, do estado ao qual você reside, ele primeiro faz essa triagem, né, nesse tribunal aí da igreja, para poder, em vez de levar as questões para os ímpios, poder tentar resolver, né, dentro da própria igreja, dentro da própria meio religioso, né? A gente não tem muito isso aqui no Brasil, mas tem algumas igrejas, né, que tem muitas vezes o pastor presidente faz essa função, né, o chamado gabinete. Não sei como é que é falado aí na sua região, né, se é gabinete também, mas aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de gabinete, e aí as pessoas vêm, né, para desabafar todos os seus problemas, tanto espiritual como problema material, o problema que está acontecendo, briga de vizinho, calote, seja o que for. Então a gente faz essa assistência religiosa, que aí já engloba um pouco da capelania, mas também presta essa assistência, né, na base da lei. Nosso bispo é advogado, então para ele é um pouco mais fácil, né? Mas existe, né, ainda aqui no nosso Brasil, né? Então, o juiz de paz ele pode exercer atribuições conciliatórias, né, sem caráter jurisdicional, não é algo jurídico, né? Ele não tem competência para atuar como um advogado, como um juiz, né, que fosse o juiz do tribunal, mas, né, ele pode dar esse apoio e essa ajuda, tentando explicar alguma coisa, mas não tem esse caráter jurisdicional, tá? E além de outras previstas por lei. Então, os ministros, normalmente, além de ser credenciados, né, tem que ser um pastor, tem que ter uma igreja, tem que estar credenciado, se você for presidente. Ou então, se você for um pastor auxiliar, você tem que estar credenciado na sua igreja. A igreja tem que estar credenciada, tem que ter CNPJ, né? Nós também aqui pela nossa convenção ajudamos a legalizar a igreja, tirar o CNPJ da igreja. Então você tem que estar numa igreja que seja legalizada, que tenha CNPJ, tudo certinho. Você vai ser um pastor dessa igreja, você vai fazer o curso, o juiz de paz vai ser credenciado, vai ter uma credencial de juiz de paz eclesiástico. E aí, caso você queira, nessa disponibilidade, você pode estar fazendo um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, como juiz de paz eclesiástico, né? Vai pagar ali, né, toda a regulamentação para você até no futuro se aposentar como juiz de paz eclesiástico, né? Então a gente vê que toda uma documentação para você poder prestar esse serviço. Então, você tendo toda essa documentação, você sendo ativo, né, tendo uma igreja ativa, uma igreja legalizada, estando ali nessa igreja legalizada, e credenciado como juiz de paz, ministro da Justiça de Paz, né, você pode estar tirando aí o seu CNPJ, sendo um micro
empresário, né? No caso, empresário, né? Não seria um microempresário, porque o microempresário já seria um MEI. Mas um empresário aí, e atuar na parte de casamento, né? Atuar com cerimonialista, fazer uma conexão, né? Juntar, né, um cerimonialista e poder atuar aí realizando casamentos, né? Vários casamentos, quem sabe aí. Conheço pessoas, conheço missionários, conheço pastores que já fizeram mais de casamento, assim, 500 casamentos em um dia, 50 casamentos, fizeram um casamento solidário, né? E conseguiu juntar muita gente, alguns gratuitos, alguns não são de graça, mas conseguem colocar uma pequena taxa, uma taxa baixinha aí, para poder realizar casamento. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, um projeto que só trabalha com casamento solidário. E aí tem um juiz de paz, né? Tem vários juízes de paz que se formaram com a gente, que fazem casamento nesse local, né? E eles pagam, remuneram, né, o juiz de paz. Então, assim, e aí o juiz de paz pode pagar sua autonomia, daqui a algum tempo ele tá aposentado. E é assim. Então, vamos lá. A função do ministro religioso da Justiça de Paz, então, os juízes de paz, né? A nossa Constituição, eu tô olhando a apostila, tá? Você também vai receber a apostila, você acompanha por aí. Então, a nossa Constituição, assim como o nosso Código Civil, por intermédio, né, do artigo 1516, eles conferem ao ministro religioso, desde que preencha as condições do tópico anterior, que é identificação, né, como um ministro religioso da sua igreja, uma igreja legalizada, uma igreja com CNPJ ativo, uma igreja que esteja de acordo, né, com tudo certinho. O título honorífico, né, do juiz de paz, que seria credencial, ser credenciado. E aí, também, caso você tenha o CNPJ aí do teu juiz de paz, né, é algo a mais para acrescentar. Então, através dessas condições, né, que a gente já explicou no tópico anterior, ele tem a habilidade, né, ele pode fazer a competência de fazer os casamentos religiosos com efeito civil, casamento religioso com efeito civil com habilitação ou então sem habilitação. A gente vai explicar um pouquinho cada um deles. Então seria casamento religioso com efeito civil com habilitação, casamento religioso com efeito civil sem habilitação, o casamento religioso em si, tá? E acho que são só esses três, né? Então seria esses três: religioso com efeito civil sem e com habilitação, e o religioso normal, tá bom? Então seriam esses três tipos de celebração de casamento que a gente vai falar, cada um deles aí na modalidade religiosa, né? Com habilitação prévia, ou então sem ou habilitação posterior, que é com habilitação e sem habilitação, tá? Então, nós aqui da nossa convenção, vou mostrar aqui para vocês, nós temos um terminho que vocês vão receber, tá? Junto com a apostila, de como fazer o preenchimento do livro, né? E os modelos que você vai precisar entregar para os nubentes depois da realização do casamento. Então, assim, tem uns livro do casamento que você já compra, já pronto. E aí você compra, que já vem, né, algumas coisas, e você só faz o preenchimento e aí entrega aos nubentes depois do casamento. Então a gente
Mas a gente também manda, caso você vá fazer um livro ata separado, que não é essa ata que já compra pronto. Ah, não, quero fazer um livro ata meu e quero fazer algo com a minha logo, do meu jeito, né? Botar... Não aquele que já vem pronto. Então a gente manda tanto, ó, do casamento religioso com efeito civil, e aí você vai fazer, né? Igual a gente depois dá toda orientação também. Através do nosso Zap, a gente faz esse link, né, entre os alunos, esclarecendo todas as dúvidas, esse suporte. Então a gente envia, tá? O do casamento religioso com efeito civil, que aí é com habilitação ou sem habilitação. A gente também envia, ó, termo do casamento religioso, se você for fazer, a qualificação do celebrante e também, né, o modelo da petição por cartório, para estar registrando o casamento, tá? Então, esses documentos, eles também vão junto com a apostila. Depois, caso os alunos tenham alguma dúvida, a gente esclarece através do suporte, né? Mas, normalmente, assim, os alunos que fizeram com a gente não tem problema, não. Tanto que é como eu falei, alguns trabalham para lugares que fazem esse serviço, alguns começaram a trabalhar fazendo esse serviço, né? E nunca tiveram problema, não, graças a Deus. Então, agora eu quero falar um pouco sobre o Tribunal Eclesiástico, que a gente falou um pouco, né? Então, assim, a igreja tem esse poder como sociedade de pessoas que se relacionam, pessoas que com obrigações, que criam vínculos, né? Que muitas vezes geram problema, conflito, situações complicadas. E aí, as igrejas, né, algumas, eles têm esse tribunal eclesiástico que é de fundamental importância, né, para uma discussão, para uma decisão de um assunto de competência da igreja. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5, fala: para vos envergonhar o digo, e será que não é entre vós se quer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Então Paulo já tinha essa questão, porque desde a igreja de Corinto, o pessoal já levava as questões da igreja para os tribunais da época e se envergonhava de alguma forma o evangelho, né? O bispo que é advogado, né? E ele trabalhou um tempo lá no fórum de uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Ele dizia que era batata quando chegava algo assim de igreja, relacionado à igreja, evangélico, pastor isso, pastor aquilo, que os assistentes administrativos lá, né, desse fórum, e falavam horrores dos evangélicos. Então, assim, antes de levar, né, para essa esfera judicial que não há, né, é muito difícil encontrar pessoas ali do meio cristão, que poderia ter também, primeiramente levar para algum sábio da igreja que pudesse resolver essas questões. Então Paulo já dizia isso, né, dessa época. E a gente vê que além, né, da gente ajudar o Poder Judiciário, porque diminuir questões para eles resolverem, a gente também não entregaria na mão do ímpio algo para resolver. A palavra do Senhor até fala sobre a viúva que tinha uma causa e um juiz iníquo que não obedecia a Deus, não obedecia a homem, não temia ninguém, né? Não temia a Deus, não temia homens, mas porque aquela mulher importunava, de dia e de noite ele decidiu julgar a causa dela. Então, muitas vezes é assim, né? O ímpio não teme a Deus, não teme a homens, mas nós sabemos que nós temos um justo juiz que julga a minha e a tua causa. Mas para que isso fosse evitado, né? E acontecesse várias questões. Então,
Poderia ter um tribunal eclesiástico dentro da igreja que pudesse julgar a causa dos irmãos, um advogado, né, que pudesse fazer esse intermédio, pastor e tudo, para que não levasse para o tribunal que não é eclesiástico, né? Mas, tirando isso, a gente entende, né, que esse trabalho também é algo que é visto pela nossa Constituição, através do CBO 2531, que é esse poder, né, de ser um juiz de paz eclesiástico atuando como um mediador, um conciliador, alguém que possa ajudar na tomada de decisões da igreja, do pastor, dos membros de um ministério, tá? Então, assim, o juiz de paz eclesiástico, ele não é uma autoridade policial, não adianta ficar dando carteirada, sou juiz, toma aqui, não é autoridade legislativa, apesar de ser juiz. Muitas pessoas, assim, às vezes perguntam, mas aquele juiz que fica lá no cartório, então, ele também é juiz de paz eclesiástico, mas ele fez uma prova, tá? Para poder passar e atuar como juiz de paz do cartório. Então, ele não é uma autoridade legislativa, ele não é autoridade política, ele não goza de direitos especiais, ele é uma autoridade eclesiástica, apto para o exercício da realização de casamentos, sendo ele com prévia habilitação ou pós-habilitação, como nós já falamos. Então, o título de paz eclesiástico, ele é um título honorífico, como nós dizemos, de acordo com o capítulo 7, artigo 226, parágrafo 2 da Lei 1110, dia 23 de maio de 1950, e da Lei número 6.015, do dia 31 de dezembro de 1973, sendo realizado mediante a certidão de habilitação por casamento civil, em alguns casos sem habilitação, estabelecidos pelos artigos 15, 15, 15 e 16 do novo Código Civil Brasileiro. Então, os ministros religiosos, todos eles que são atuantes em seu ministério, eles podem exercer e serem titulados a juiz de paz eclesiástico, ministro religioso da Justiça da Paz. Então, a gente vê, né, que apesar de nós não sermos autoridade policial, legislativa, política, não gozarmos de direitos especiais, nós temos um papel fundamental, né, para a realização de casamentos. E também atuando num tribunal, uma igreja que atua assim, né, poder atuar dessa forma. O casamento com habilitação ou sem habilitação, e também são um juiz de paz no tribunal aí eclesiástico dentro da sua igreja, tá? Agora vamos falar um pouquinho do casamento religioso com efeito civil, como é que funciona. Lembrando, né, que você pode assistir as nossas aulas gratuitas. Você pode também entrar em contato através do Zap para conhecer mais, querer mais informações dos nossos cursos. Curso de juiz de paz eclesiástico, curso de capelania, curso de missologia, curso de psicologia pastoral e outros cursos que estão vindo aí pelo caminho, para você poder também adquirir o seu certificado, a sua credencial, poder adquirir tudo através, né, do nosso Zap 2197-490-3188, mas a gente vai deixar aqui embaixo aqui também, na descrição desse vídeo, tá? Então vamos falar agora do casamento religioso com efeito civil, né? Então, o casamento religioso com efeito civil, ele é aquele que é celebrado fora da dependência do cartório. Então, normalmente, né, eu não sei qual cidade que você é, mas normalmente a maioria dos casamentos. Bem, quando eu era pequena, eu achava que todos os casamentos eram feitos na igreja, né?
Então não tinha assim muito esse entendimento. Mas agora a gente já sabe que muito mais os casamentos são feitos no cartório do que na igreja. Então, esses casamentos que são com efeito civil, eles são realizados primeiramente fora das dependências do cartório. Você vai fazer o casamento religioso, sendo ele com habilitação ou sem habilitação, e depois da realização desse casamento, os noivos, né, ou então o responsável, vai dar entrada na certidão. Os documentos foi aqueles que eu mostrei, lembra? Os documentos que a gente envia também junto com a apostila. A gente envia, né, através de PDF também. PDF, apostila, tudo é enviado, tá? São esses termos, modelos de termos, que é super importante para você, como celebrante do casamento, para os noivos, né? E até mesmo para você ter tudo documentado, tudo registrado. O dia que foi feito, o horário que foi feito, o local que foi feito, testemunhas, porque depois não venha a ter problemas, tá? Porque é algo que é muito sério. Então a gente vai ver que esse casamento, né, religioso com efeito civil, ele é realizado fora do cartório. Como igreja, clube, associação, praia, sítio, fazenda, hoje é muito comum, né? Quem preside, quem faz esse ato de casamento é a autoridade religiosa, um padre, um pastor, um rabino, seja lá quem for. Por isso, a importância do juiz de paz eclesiástico ser alguém que seja, né, uma autoridade religiosa, um pastor, um presbítero, evangelista, missionários, né? Porque o missionário também, ele pode estar num campo missionário, inaugurando uma igreja, e aí alguém chega lá e quer casar. Aí, tem que esperar o meu pastor vir aqui para realizar o casamento. Imagina se você é enviado como missionário para Bahia. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Se você for da Bahia, imagina se você vem da Bahia aqui pro Rio de Janeiro, ou então pro Rio Grande do Sul, né? Que é quase do outro lado. E você começa a fazer a obra, começa a fundar a igreja, começa a igreja do zero, começa a entrar membros, e aí um membro seu quer casar, e você, não posso realizar o casamento, eu sou missionário, eu tenho que mandar o pastor vir lá da Bahia para realizar o seu casamento, imagina, né? Aí a menina que quer casar, o menino que quer casar, vai ficar esperando quanto tempo? 2, 3, 4 meses o pastor vir da Bahia para realizar o casamento dela? Não, meu amado, minha amada, vamos casar esse povo, para esse povo, né, poder ficar certinho diante de Deus, sair da prostituição. Vamos fazer com que eles, né, possam ficar certinho diante da lei de Deus e da lei dos homens e regularizar a situação deles. Então, nada de ficar esperando o pastor 4, 5 meses aí para poder regularizar o casamento. Você já sabe que você vai fazer as coisas certinho, né? Você tá ali como um pastor missionário, uma pastora missionária, né? Junto com seu esposo pastor. E aí nada mais justo que vocês, né, acelerar aí a situação dos noivos, né? Então, ele deve ser realizado por essa autoridade religiosa, padre e rabino, né? Tem que ser uma autoridade religiosa, além de ser um juiz de paz. Da mesma forma do casamento em cartório, que deve ser realizado de forma pública, as portas desse casamento devem estar abertas durante o ato da sua realização. Então, a gente vê nas igrejas, né, até católica também, que quando tem casamento, que a igreja católica realiza talvez muito mais casamento, né, a cerimônia do casamento. E aquela noiva vestida de branco entrando, né? Então você vê que todo o casamento ele é feito com as portas abertas. É uma confissão pública, tá? A gente sabe que hoje em dia, né, a pessoa vai fazer num sítio,
numa fazenda lá e tem que ter convidado, só entra não sei quantos convidados, mas sim, legalmente o certo é de portas abertas, qualquer pessoa pode entrar e vir. Tanto, né, que até fala, né, tem alguma coisa contra esse casamento, fala agora o cálice para sempre, né? Se você impedir alguém de entrar, né, e essa pessoa não conseguir acessar o casamento, não conseguir falar algo na hora ou da realização desse casamento, né? Hoje em dia eu acho que nem tem mais esse direito, né? Mas esse casamento pode até vir a ser cancelado. Como também o noivo e a noiva, quando você... Até apareceu umas piadinhas na internet, né? De noivas que na hora do casamento o padre, o pastor, que perguntou: fulana, Joana, você deseja se casar com Mateus, de livre espontânea vontade? E aí, de brincadeira, a noiva disse que não. Esse casamento não pode ser realizado, tá? Então, você como juiz de paz, você vai cancelar o casamento e vai marcar uma nova data. Pode ser uma semana depois, 20 dias depois, um mês depois, tá? Mas ele não vai poder ser feito o casamento naquele dia, tá bom? Porque a noiva disse não, ou então o noivo de brincadeira disse não, casamento não é hora de brincadeira, né? Por mais que esteja acontecendo várias coisas, não é momento de brincar. Então, você como juiz de paz, se você for um pastor que vai realizar o casamento, isso já pode ser conversado anteriormente, né? Que aí fica mais fácil, para na hora não haver esses problemas. Então você chega, você faz, né, um ensaio do casamento, e aí pode falar sobre essas questões para evitar alguns problemas durante a cerimônia. Mas não pode, tá? E se você já acontecer alguma vez com você, pastor, líder, de estar realizando um casamento e acontecer isso, tem que cancelar o casamento, tá? Cancelado o casamento. Só numa nova oportunidade. Então tem que ser de forma pública, tem que estar com portas abertas, todo mundo tem que ver que a noiva disse que sim, que o noivo disse que sim, tudo certinho, tá? E as tarefas dos nubentes. Então, nessa modalidade de casamento religioso com efeito civil, os noivos têm que dar entrada no processo de habilitação para o casamento no cartório, da mesma forma que as outras modalidades. Depois de 30 dias, não havendo nenhum impedimento legal, esse cartório vai expedir um documento chamado certidão de habilitação, que pode ser entregue à autoridade religiosa antes da realização da cerimônia. Então, normalmente, né, os nubentes vão no cartório, entregam toda a documentação: identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, certidão de casamento com divórcio averbado, tanto do noivo como da noiva. O cartório ele vai fazer uma análise de toda a documentação que foi entregue, para ver se não é nenhum impedimento. Qual é o impedimento? Se a pessoa já não é casada em algum outro estado, se a pessoa tem algum processo judicial em que a pessoa está como foragido da justiça. Então, tudo isso é visto para ver se não tem nenhum impedimento para o casamento. Não, tudo certo? Ah, tá tudo certo, não tem impedimento nenhum. É emitido um documento, a certidão de habilitação, que aí sim o casamento pode ser marcado. Ah, já saiu a minha certidão, agora vamos marcar o casamento. Não tem impedimento nenhum. O bom para os celebrantes, eles têm certeza que não vai acontecer nada depois, durante, né, no meio desse casamento, tá? Então, você tem certeza que você vai casar os noivos, tá tudo certinho, já tá tudo habilitado, não tem problema nenhum. Depois os noivos vão no cartório, que a gente vai ler aqui o segundo passo,
que após a realização da cerimônia, esses noivos, eles não vão receber automaticamente a certidão de casamento, mas sim os documentos que a gente manda para vocês, né? De termo de casamento, tá? Que aí vai estar tudo preenchidinho. Noivo, nome da noiva, os testemunhos, celebrante, aonde foi, o nome do pai, o nome da mãe, o nome que a noiva vai usar depois de casada, se for mudar o nome. Agora então o nome do noivo, né? Que vai usar depois de casada, porque agora o noivo também pode mudar o nome. Então, o celebrante, as testemunhas assinando, reconhecendo firma, tudo isso. Eles vão receber essas documentações todas aqui, tá? E vão levar para, no prazo de 90 dias, tem 3 meses, a contar da data da realização da cerimônia, vão levar esses documentos para registrar esse casamento. Se não ocorrer durante os 90 dias, né, ninguém levar, nenhuma pessoa autorizada a levar lá para dar início ao casamento, esse casamento não vai ficar regularizado no cartório e os noivos vão ser solteiros. Esse é um dos problemas, né? Mas aí você, como juiz de paz, pode ficar nessa responsabilidade de levar o cartório 30 dias depois, marcar com os noivos. Muitos fazem aqui no Rio, assim no Rio de Janeiro, realizam a cerimônia, ficam na responsabilidade, né, de levar a documentação no cartório. O cartório que muitas vezes eles já conhecem, fazem, né, muitos casamentos lá. Depois marca com os noivos para poder estar pegando essa certidão de casamento. E marca, ou vai o noivo, vai a noiva e vão lá pegar, né, a certidão de casamento. Porque se não der entrada, não valeu de nada, tá? Ah, mas eu casei no dia 20 de novembro de 2015. Cadê? Ah, tá, mas então cadê a certidão de casamento? Ai, não tem, porque a gente não deu entrada. Tá até hoje como solteiro, tá? Então, depois desse casamento, tanto os noivos como essa pessoa autorizada deve levar no cartório, tá? Esses documentos, todos esses documentos pedidos pelo celebrante, para poder finalizar e pegar a certidão de casamento, tá? O celebrante, aquele que vai estar celebrando o casamento, ele tem que estar com toda a documentação, tá? A identidade eclesiástica, a identidade de juiz de paz e eclesiástico, tá? Ele tem que ter uma ata de registro próprio, ou uma ata de registro, um caderno, né? Escrito ata, e ele registrar. Ou então essa ata que já vende em vários lugares, que é uma ata própria para casamento, um livro, que já vem praticamente assim, muita coisa aqui assim, já vem escrito, e aí você preenche no livro e depois destaca e entrega para os noivos, né? Para eles poderem ir no cartório da entrada no casamento, tá? Ele deve ser assinado tanto pelos celebrantes como pelos noivos, pelas testemunhas. E nessa mesma ata deve ter as mesmas anotações que no termo do casamento. Então, tem a ata e tem o livro do casamento, tá bom? Então, vamos lá, os documentos do celebrante. Termo do casamento em papel timbrado da igreja ou associação. Então, vai ter que ter um cabeçalho, no timbre lá da igreja, CNPJ da igreja, da onde vai ser realizado o casamento, a associação, ou o local. Vai ter que estar lá e ser reconhecido em firma. A chefe do documento dos celebrantes, tanto as credenciais dele como ministro religioso e credencial de juiz de paz eclesiástico, tá? A petição para o oficial solicitando o registro do casamento, isso tudo a gente envia, tá? Para você ter uma cópia. A qualificação do celebrante,
também. Todos os documentos confirma reconhecida. E aí você entrega todos os documentos para o casal após o casamento. Ou então é o que eu falei, aqui no Rio de Janeiro tem alguns lugares que fazem essa celebração do casamento, e aí o próprio juiz de paz fica na incumbência de levar a documentação, né? Aí ele tem que ter aquela responsabilidade no cartório em até 90 dias para poder dar entrada, para poder ser a certidão de casamento, entendeu? Então, assim, no primeiro momento, é isso. Tudo isso tá na nossa apostila que você recebe. Toda essa documentação aí que você vai receber aqui, ó, para poder dar início ao teu projeto casamento dos membros, né? Você também recebe para você poder ver, entender, fazer toda a apostila, credencial, vitalícia, certificado, tudo isso você recebe. Então entre em contato conosco. Hoje é um pouquinho da nossa primeira aula, né? Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o casamento religioso, como é que funciona, né? Aquela entrada triunfal da noiva, dos noivos, dos pais dos noivos, das daminhas, troca de aliança, como é que funciona, porque até para você realizar um casamento religioso tem todo um ritual que a gente tem que fazer para ficar dentro da lei, tá ok? E entre em contato conosco na nossa conversação MEB, o nosso zap vai estar aqui embaixo, 21 do Rio de Janeiro, 974903188, 974903188. E nós temos outros curso de capelania, curso de missologia, curso de formação pastoral. Nós também filiamos pastores, entregamos ata, fazemos CNPJ de igreja, legalização de igreja, fazemos tudo que a gente pode para poder, né, alavancar a Igreja do Senhor Jesus Cristo na face dessa terra, para que a gente possa, né, estar de acordo com a lei dos homens, de acordo com a lei de Deus, para que nós não venhamos a nos envergonhar, né, por estar fazendo coisas que não sejam de acordo com a lei, mas que você possa, né, através dessas aulas, ser usado por Deus na tua igreja, na tua família, nos teus amigos, né, e poder virar uma chave aí desse povo que não aceita mais tanto casamento. Hoje o povo até união estável quer fazer, mas que você seja um divisor de águas na tua vida, esse curso, para que você possa mostrar e abrir os olhos das pessoas, né? É uma batalha espiritual muito grande, porque as pessoas querem continuar nessa vida, né? O Senhor quer realizar grandes coisas através das nossas vidas e através de pessoas, casamentos, famílias. Que esse curso venha ser um divisor de águas na tua vida, eu profetizo. Você venha adquirir conhecimento e sabedoria. Sabedoria vem de Deus, mas conhecimento a gente busca conhecer. Mas que venha fazer diferença na tua vida, no teu ministério, na tua igreja, tá? É isso que desejo a todos nós aqui da Conversação MEB. Então entre em contato conosco. Em breve, né, nós vamos colocar também aqui a nossa segunda aula sobre casamento religioso. Tchau, tchau.